Boa noite, família. Antes de falar do resultado do jogo, do real tema desse vídeo, né? Queria me apresentar, já que é o primeiro vídeo do Cortes do Timão, né? Eu sou Kainan, o criador do Cortes do Timão, o dono do Cortes do Timão. Criei esse canal primeiramente para fazer cortes do Corinthians mesmo, de pessoas falando sobre o Corinthians, de jogadores, falar de jogadores, momentos do Corinthians, essas coisas, né? Mas eu, principalmente, era só cortes. Porém, eu sinto minha vontade de expor minha opinião aqui também, dar meus 2 versos dessa prosa que é o Corinthians, né? Todo mundo gosta de falar, eu também acho que eu quero falar, mas não por trás de uma rede social onde ninguém pode te ver. Eu quero dar a cara a tapa mesmo e falar sobre o Corinthians, que eu acho que eu tenho o que acrescentar aí, né? Principalmente também porque eu vejo a torcida do Corinthians meio doente, vamos dizer assim. Parte da torcida tá com umas ideias que não condizem com o que é ser corintiano. E eu vejo que muita parte da torcida que tá com esse problema, tá com essas visões meio deturpadas, são jovens. E aí eu, como jovem, que discordo totalmente do que a maioria não, né? Mas do que alguma parte dos jovens ficam falando na internet, corintianos, né? Eu quero dar minha opinião aí também, para quem quiser ver, quem quiser estar interessado, quem quiser concordar ou discordar também, quem quiser discordar, não tem problema. Aqui é um espaço de debate, o que eu falo não é a verdade absoluta. Na maioria das vezes. É brincadeira. Bom, agora indo ao jogo, né? Que foi esse jogo, né? Bom, no título eu coloquei tragédia anunciada. E por que eu acho que é uma tragédia anunciada, né? Pela escalação, né? Vamos começar pela escalação. O Corinthians veio com a mesma coisa que veio nos 2 últimos jogos com o Orlando Ribeiro, né? A única diferença é que ele tirou o Félix Torres, né? Que é o mínimo, né? Se ele viesse com o Félix Torres agora, ele tinha que sair na bica do estádio, né? Com todo respeito ao Orlando aí, né? Falando sobre o Orlando também, eu queria dar... Assim, eu sei que ele não é técnico do profissional, mas assim... Puta que eu pariu, né, velho? Não tem um mínimo de personalidade, velho. O Ramon foi mandado embora por quê? Porque deixava o Félix Torres no time, né? E ninguém aguenta mais o Félix Torres, né? Acho que nesse sentido todo mundo é consensual, assim, ninguém aguenta mais, né? E também porque o Ramon insistia nesse sistema de 3 atacantes que não serve pra nada, né? O Corinthians não cria menos, né? Do que quando tinha o sistema do losango, que o Ramon fez tanto dar certo, né? Então, o Ramon foi mandado embora por quê? Porque o time não estava jogando bem com esse esquema de 3 atacantes e porque ele insistia em Félix Torres, essas coisas, entre outras coisas, né? Mas principalmente, esses foram 2 dos grandes pontos. E aí, o que o Orlando faz nesses 3 jogos que ele tá? Ele repete a mesma merda que o Ramon tava fazendo. Então, o Ramon tava sendo criticado por botar esse time com 3 atacantes. E o que o cara faz? Ele coloca os 3 atacantes nos 3 jogos. Nos 3 jogos. E aí tudo bem, se você falar, contra o Sport dá pra ir com 3 atacantes, porque o Sport, entendo, deu certo, ganhamos. Com o Racing dá pra colocar, porque o Racing é um time patético, entendo também, ganhamos. Agora, com o Flamengo, mano, você tá de sacanagem sem que o Flamengo jogar contra o Flamengo com um volante e 2 meias, né? Porque tem gente que fala que o Bidon e o Carrilho são volantes, pelo amor de Deus. Se o Carrilho e o Bidon são volantes, eu sou uma picape, né? Porque não são, eles são meias. Eles marcam até certo ponto, eles não são volantes, não são o Martínez e um Ranieri que marcam. E aí o Orlando achou uma puta ideia e com 3 meio-campistas contra o Flamengo. Contra o Flamengo, o time que mais joga com a bola no pé, o time que mais joga no meio de campo, né? Se vocês lembrarem, ano passado a gente ganhou do Flamengo do Tite, né?
Eu não lembro se o Tite estava ainda, mas era o Flamengo do Tite ainda, né? Eu acho que o Tite tinha se mandado embora uma semana antes, um negócio assim. Mas era o Flamengo do Tite, né? O Corinthians ganhou com o esquema do Losango, se eu não me engano, né? Ganhou o jogo no meio de campo. Até porque isso é o beabá, né? Do futebol. Ganhar o jogo no meio de campo. É o beabá. É o principal. O jogo se ganha no meio de campo. Se você não tem meio de campo, você não tem ataque. Simples assim. E defesa também não. A gente já vai chegar na parte da defesa, né? Então é isso. O Orlando mostra porque que ele não é técnico do time profissional, né? E sim do sub-20. Não tem um pingo de personalidade. Eu não vou dizer que ele é o técnico com menos personalidade que eu já vi no Corinthians, porque nesses últimos anos, principalmente, a gente viu cada pérola que, meu Deus. Mas eu acho que, pelo amor de Deus, mano. E tinha gente pedindo a efetivação do Orlando Ribeiro, né? Parece que a gente não viu o que aconteceu com o Lázaro, né? Em 2023. Então, feito parênteses do quão péssimo é o Orlando Ribeiro, né? E aí, graças a Deus, o Dorival parece que vai fechar com o Corinthians, né? Não tem nada anunciado, então não gosto de ficar falando disso, mas ele estava no jogo, né? Então a chance de ele não estar não vier é mínima, né? Se ele tava no jogo lá, o filho dele tava até com broche do Corinthians, então é meio que claro que ele vai pro Corinthians, né? Que ele vai ser anunciado provavelmente hoje ou amanhã, né? Hoje eu acho que não, né? Porque depois de uma pancada dessa, acho que eles vão adiar o anúncio para amanhã. Mas graças a Deus a gente tem técnico, né? O Dorival é um meu técnico dos sonhos? Não. Eu acho ele um puta técnico? Não. Melhor do que o Orlando Ribeiro é óbvio que ele é, porque ele é técnico, o Orlando não é. Não é. De profissional, pelo menos, não é. De sub-20 também, bem mais ou menos, tá? Porque assim, o time da Copinha chegou na final pela força da camisa, né? Porque eu vi os jogos e não era grande coisa. Mas tudo bem, foda-se. A questão é o profissional no momento. Então, graças a Deus, a gente tem técnico agora. E se Deus quiser, o Dorival dá jeito. Eu acho que eu estive mais contra a contratação do Dorival antes. Confesso que depois de avaliar um pouco melhor, eu acho que tem chance para dar certo. Eu acho que agora que ele está contratado, se a gente tinha ressalvas, Dorival já foi. Se ele vai ser contratado agora é nossa obrigação apoiar o cara, e é isso. Ele é o técnico do Corinthians, a gente vai torcer para que dê certo, não para que dê errado, né? Bom, vamos lá. Sobre o jogo, né? O que dá para falar sobre o jogo? Quase nada, né? O Corinthians não apareceu para jogar hoje, né? Eu tava torcendo para estar errado sobre a questão do meio-campo, né? Mas eu tava certo, né? E eu acho que qualquer um que tem 2 neurônios sabia que ia dar merda com esse time, né? Quando eu vi a escalação, eu falei, vai dar merda. Porém, como a gente é corintiano, a gente acredita até o final, é a nossa postura. Eu falei, vamos torcer e vai que a gente ganha no estilo Corinthians. Não vamos ganhar do Flamengo no estilo Corinthians desse jeito, né? Não vamos. Porque o time dos caras é bem melhor do que a gente. Fato, né? Tudo bem, nosso time é melhor do que o dos últimos anos e tudo mais, mas fato que o time dos caras é muito melhor do que o nosso. Não tem muita discussão. Acho que todo mundo concorda que o time dos caras é melhor do que o nosso. O time dos caras, do goleiro até o atacante, é bom, velho. O nosso não, né? Além de ter treinador, né? Então, a lógica hoje era a gente perder mesmo. Porém, né? Dava pra ter feito melhor, né, mano? Acho que vai ter gente que vai concordar comigo nesse sentido. Dava pra ter feito melhor, principalmente da parte do seu Orlando, né? Que é um pseudo-técnico. Então, bom, o Corinthians começa o jogo tomando um fumo, né? Não vê a cor da bola. É toque pra lá, toque pra lá, toque lá, toque pra lá. A gente sabia que o Flamengo joga desse jeito. A gente sabia que o Flamengo ia na pressão, né? A gente sabe todo mundo sabe que o time do Felipe Luiz joga assim, pressionando, principalmente no começo, pressiona sem parar. Ou seja, no começo de jogo, a questão do Corinthians era realmente se defender.
Até os 15 minutos, o Corinthians tinha que se preocupar em não tomar gol, para depois pensar em fazer um, entendeu? Porém, com 5 minutos, o Matheusinho não consegue marcar o Cebolinha, que fez a jogada que ele sempre fez na vida dele. Né? Impressionante. Cebolinha, todo mundo sabe que o Cebolinha corta para dentro e bate no gol. O que o Matheusinho fez? Não cobriu o meio. Né? Eu não vou colocar toda a culpa nele. Até porque eu não quero crucificar o Matheusinho, eu não acho ele um jogador patético, horrível, que nem o Félix Torres, mas eu acho que ele tem suas limitações, melhorou muito desde que chegou, mas falta um pouco, eu tenho minhas dúvidas se ele pode ser o titular do Corinthians. Na verdade, no momento eu tenho certeza que ele não pode ser o titular, mas eu vejo nele um potencial de crescimento. Porém, eu acho que ele falhou nesse primeiro gol. O Cebolinha fez a jogada que ele sempre faz na vida dele, bateu no gol, fez o gol. Fato que ninguém fechou também, né? Tudo bem que o Matheusinho ficou para trás, e aí pode ser mérito do Cebolinha também, de ter jogado pro meio e deixado o Matheusinho para trás. Mas ninguém fecha, né? Ninguém fecha o bate. Isso me deixa transtornado, pra ser sincero, mano. Ninguém fecha o bate. E é isso. O Corinthians toma o primeiro gol com 5 minutos, sem ver a cor da bola, e continua sem ver a cor da bola até, sei lá, os 15 minutos. Que aí o Corinthians consegue botar a bola no chão muito por conta do Memphis. O Memphis foi o cara que conseguiu deixar o Corinthians tentar algo, né? O Corinthians tentou algo com o Memphis. Até ele sair, né? Eu não lembro agora se ele sai antes do segundo gol ou depois, eu acho que ele saiu antes. Vale ressaltar também que foi numa falta que o Léo Ortiz, se eu não me engano, deu uma bica no joelho dele e o Ramon Abate-Arano deu amarelo. Tudo bem, não foi esse o problema, não foi isso que fez a gente perder, né? Mas o Memphis era o único que botava a bola no chão e tentava fazer alguma coisa com um mínimo de inteligência, e depois que ele saiu, fudeu de vez, né? O segundo gol, patético, Gustavo Henrique, né? Foi fazer uma antecipação ridícula no Pedro, que é um jogador bom pra cacete, né? Todo mundo sabe disso, inteligente. Ele foi fazer uma antecipação ridícula no Pedro, o Pedro só deixou pro Arrascaeta. O Arrascaeta que ganhou, e aí a parte do Arrascaeta eu acho que foi mais mérito dele do que demérito do Ranieri, que estava disputando a bola dele. Ele estava disputando, deixou o Arrascaeta desequilibrado, o Arrascaeta conseguiu bater no canto do Hugo. Também não acho que foi demérito do Hugo no primeiro e no segundo gol, mas a gente vai chegar no terceiro, né? Bom, o Corinthians tentou algo entre o primeiro e o segundo gol, mas depois com o Memphis saindo e tomando o segundo gol, desmoronou. Depois do segundo gol, o cenário era simples, era tentar empatar, se Deus quiser, e não tomar uma humilhação do caralho, né? E aí vem o terceiro gol, e aí eu te amo, Hugo, de verdade, você é foda, mas vai tomar no seu cu, velho. Porra, mano, quebra essa porra, velho. Eu odeio esse negócio de ficar tocando bola, esse negócio de Diniz, Guardiola, que todo mundo acha que tem qualidade pra ficar tocando a bola pra trás, né? Eu não entendo isso. Mas o Hugo quis trocar a bola por Ranieri, tocou que nem a cara dele, e o Pedro fez o gol aberto, né? Então o Hugo, com todo respeito, pelo amor de Deus, melhora, né? Dito isso, ressalva do Hugo, se não fosse ele ia ser 10-0, né? Ressalva do Hugo é nesse gol. Fora isso, se não é ele, a gente tinha tomado uns 6-7, né? Antes também, queria ressaltar. O Donelli foi massacrado, perdão, fazendo um adendo aqui. Tomei umas 4 latinhas de cerveja, então se eu falar alguma groselha, é por causa disso, né, família? Perdão. Relevem. Bom, o Donelli foi massacrado nesses jogos que ele estava sem o Hugo, porque o pessoal falava que ele era braço de jacaré, né? Tudo que chuta é gol nele e tudo mais, assim. E eu sempre discordei dessa visão, não porque eu amo o Donelli, não porque eu morro de amores do Donelli, não.
É porque o Donelli não era o problema. E hoje ficou provado que o Donelli não era o principal problema do Corinthians. O Donelli não era a razão do Corinthians estar tomando os gols que estava tomando. A razão do Corinthians estar tomando os gols que estava tomando, principalmente os de fora da área, é porque todo mundo deixa bater, mano. Os 2 primeiros gols do Flamengo hoje foi isso. Deixaram bater. O segundo gol ainda vai. Foi mais mérito do Arrascaeta do que demérito do Corinthians. Porque ele estava desequilibrado e mesmo assim ele conseguiu. O cara joga pra caralho, a gente sabe disso. Mas o primeiro gol, pelo amor de Deus, mano. Ninguém fecha, velho. E aí, meu amigo, se ninguém fecha e o cara chuta no canto, pode estar Hugo, pode estar Donelli, pode estar Neuer, ninguém vai pegar o gol. Então, hoje provou que o Donelli não era o principal dos nossos problemas. O principal dos nossos problemas é esse sistema defensivo, né? Antes de falar do sistema defensivo, vamos passar pelos gols, né? Bom, aí o Corinthians toma o terceiro gol e aí acabou, né? Depois do terceiro gol é meio que assim, a gente acredita, a gente torce, a gente acredita porque é o Corinthians e o Corinthians faz esse tipo de coisa, consegue milagres, mas, né, tava tomando fumo, né? E é isso. No segundo tempo não teve muita coisa. No segundo tempo foi a mesma coisa que o primeiro. O Flamengo amassando e a gente sem saber o que fazer com a bola. A verdade é que a gente só não tomou mais porque o Hugo tava lá para salvar algumas das chances e porque o Flamengo tirou um pouco o pé também, né? Vamos falar a verdade. Teve tempo para eles fazerem mais um gol ainda, num pênalti bem mais ou menos. Me digam se vocês acharam que foi pênalti ou não. Eu confesso que eu achei meio duvidoso, né? Mas tudo bem, a esse ponto já não dava mais nada, era só um gol a mais, né? Bom, e é isso. O Corinthians não fez muita coisa, o nosso querido Orlando, pseudo-técnico, não soube o que fazer, né? Em vez de colocar a porra de um volante a mais, né? O Martinez, em vez de... Eu amo o Romero, eu sei que é chato tirar ele depois de ele ter feito o gol da vitória no último jogo, mas não dá pra você ir com 3 atacantes contra o Flamengo, mano. É pedir pra tomar fumo, velho. É pedir pra tomar fumo. É uma tragédia anunciada mesmo. Você vê um time que tá com 3 meio-campistas contra um Flamengo, mano, é pedir pra se fuder, velho. Entendeu? Tô falando que se a gente entrasse com o Martinez no lugar do Romero, a gente ganharia o jogo? Não. Acho difícil. Porém, acho que a gente teria mais chances de não ter perdido o jogo, pelo menos. A gente ia ter mais poder de marcação no meio do campo, não ia deixar os caras jogarem da forma Os caras jogaram uma liberdade absurda, né? Assim, perdi a conta de quando o Wesley, o Ayrton Lucas ou os meio-campistas do Flamengo estavam lá com um hectare de espaço para poder pensar no que fazer, né? E fazer. Por quê? Porque não tem meio-campista, né? Fazendo um adendo aqui, eu entendo que colocaram um 4-3-3 lá na transmissão, mas no jogo deu pra ver que não foi um 4-3-3, foi um 4-4-2, né? O Romero tava jogando na esquerda, o Caio na direita, o Memphis e o Yuri no ataque. Mesma merda, né? Ia dar ruim igual, né? Se alguém tá esperando que o Romero fique marcando o lateral que nem ele fazia antes, é sacanagem, né, velho? Quer matar o cara, velho. Mas é isso, né? E o nosso querido Orlando ainda, na metade do segundo tempo, pensou, o que eu posso fazer para melhorar o Corinthians? O que eu posso fazer para a gente tentar melhorar, buscar um empate ou não tomar mais gols? E aí o que apareceu na cabeça dele foi, vou colocar o Maicon. É isso, Maicon. O que é Maicon no Corinthians, né? Eu não vou me alongar nesse assunto, né? Quem vê os jogos do Corinthians sabe do que eu tô falando. Maicon é sem condição. E é isso. 4-0 pros caras. Tomamos um fumo do cacete. Pra variar, né? Uma freguesia, né, mano? Tá virando não, já é uma freguesia, principalmente nesses últimos anos, uma freguesia humilhante, né? Não é que uma freguesia a gente, tipo assim, não, a gente perde os jogos, não, a gente toma 5, a gente toma 4, a gente toma 3 dos caras, né?
E eu fico puto da vida porque é isso, a gente já tá o quê? Uns 4 anos tomando fumo o tempo todo do Flamengo. E parece que os jogadores estão tranquilos, né? Em vez de entrar no ódio, de falar, porra, não vamos perder pra esses caras de novo, vamos fazer um jogo duro. Não, os caras jogam como se fosse o time de bairro do Rio de Janeiro. Impressionante, velho. Sem combatividade nenhuma do Corinthians. Combatividade nenhuma do Corinthians. O Corinthians deixava o Flamengo jogar. E o Flamengo, que tem o melhor time do Brasil, vai jogar. Vai fazer 1, vai fazer 2, vai fazer 3, vai fazer 4. Vai. É o melhor time do Brasil, velho. No plantel, vamos dizer assim, né? Não tô falando no time treinado. Tô falando no plantel, né? Você vê os jogadores do cara, é Gerson, é Bruno Henrique no banco, é Plata no banco, é Pedro, é Cebolinha. Os caras têm um timaço, velho. E aí o Corinthians deixou os caras jogar. É óbvio que é da merda, né? Deixou os caras jogar, os caras vão fazer 5 mesmo, vai fazer 4 mesmo. É isso. É isso. Não tem muito o que analisar do jogo. Foi isso. Um fumo do Corinthians. Um fumo do Flamengo pra cima do Corinthians, na verdade, né? Tomamos um baile. Eu tenho alguns adendos pra fazer sobre o jogo, né? Primeiro, que palhaçada que fazem com a torcida do Corinthians, né, mano? Na transmissão da Globo falaram que a principal organizada só foi entrar no segundo tempo, né? Eu não sei dizer se era realmente a principal organizada, até porque a Gavi hoje não tá podendo mais entrar uniformizada, né? Porém, fato que mudou, né? Tinha muito mais gente no segundo tempo, né? Por que fazem isso com a torcida do Corinthians quando é visitante? Eu não entendo. Por que seguram o corintiano até o segundo tempo pra entrar na porra do estádio? Não sei. E que show a parte da torcida, né? Tomando 3-0, entrando metade da torcida entrando no segundo tempo só, tomando 3-0 do time da casa, e você ouvia lá, aqui tem um bando de louco. O que me faz também pensar, né, que quem tem o mínimo de vergonha na cara não vai comparar a torcida do Flamengo com a do Corinthians nunca, né? Não é justo, né? Pelo amor de Deus. Vou trazer salvas que eu tenho pra fazer. Eu vou dar uma trégua pro time no geral, né, pros jogadores, porque a gente tá sem técnico, né? Tem o Orlando lá. O Orlando é um pseudo técnico, não é técnico. É um cone que tá lá e que faz a mesma coisa que o Ramon faz. Ele não sabe o que fazer. Ele falou, opa, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que já tava sendo feita, que tava dando errado. E continua dando errado, né? A gente ganhou os 2 jogos mais na força da camisa do que num treino, né? Num esquema tático que faça sentido. Então eu vou dar uma colher de chá para os jogadores, principalmente do meio para frente, porque o meio para frente está totalmente desorganizado, né? Agora, a defesa, mano, com todo respeito, eu não vou xingar eles para não ficar deselegante, mas puta que eu pariu, né, velho? O senhor Gustavo Henrique, pelo amor de Deus, velho. Cada antecipação bizarra, velho. André Ramalho, pelo amor de Deus, André Ramalho e Félix Torres estão lado a lado, sinceramente. O Félix Torres está um pouquinho a mais porque o Félix Torres é patético, né? Mas o André Ramalho é impressionante. Impressionante. Eu nunca vi uma queda tão vertiginosa de um jogador assim. O cara que jogou ano passado e tá jogando o que tá jogando hoje. Não consigo entender o que acontece com esse cara. O Mateuzinho e o Hilary foram os menos piores pra mim, sinceramente. Eu vi muita gente elogiando muito o Mateuzinho nesse jogo contra o Racing. Eu não crucifico o Mateuzinho e tudo mais. Eu não acho ele um jogador ridículo. Acho que dá pra ele jogar no Corinthians. Eu acho que no nível que ele tá agora ele seria reserva. Mas eu não acho que ele é um jogador patético, horrível. Porém, acho que o pessoal tem que dar uma segurada, né? Tipo, tudo bem, ele fez um bom jogo contra o Racing, mas assim, é o Racing do Uruguai, né? Tudo bem que a gente tava com a menos e tudo mais, mas é o Racing do Uruguai, né? Calma. Contra o Flamengo a gente vê que já não é a mesma coisa, se bem que o segundo tempo dele foi melhor do que o primeiro. O Hilary também eu não vou criticar muito, até porque eu acho que ele não deve ter nem 10 camisas, nem 10 jogos pela camisa do Corinthians. E tentou, né? Pelo menos o Hilary eu gosto de ver nele um incômodo de estar perdendo de 4-0. Você vê que ele tava puto, toda hora enchendo o saco do juiz, toda hora enchendo o saco dos jogadores do Flamengo, porque ele tá puto, mano, a gente tá perdendo de 4-0. E é isso que eu quero. O jogador que tá tomando de 4-0, eu espero esse tipo de
de postura mesmo. Não é pra aceitar calado, tomar 4-0 do Flamengo, né? O que mais que a gente tem que falar? Senhor Igor Coronado. Pra quem ganha 2 milhões por mês, né? Bom, não vou falar que ele ganha 2 milhões por mês porque eu não tenho certeza, né? Dizem que era com luvas e tudo mais, pode ter abaixado. A gente sabe que ele ganha muito. Que ele ganha um salário de jogador que resolve. E o cara não resolve, velho. Entra cansado o Coronado, né, velho? Entrou no final do primeiro tempo e tava andando no segundo tempo, mano. Puta que eu perdi a conta de quantas vezes eu vi ele perder a bola e ficar andando. Deixa eu falar, eu defendi o Coronado por um tempo porque eu achava que ele tinha qualidade técnica para ser um bom jogador e ele tem. Dá pra ver que ele é um bom jogador, ele sabe jogar futebol. Porém, meu amigo, ele tá acostumado com as Arábia, eu acho, né? Eu acho que ele tá acostumado com as Arábia. Ganhar dinheiro e jogar 30 jogos com jogadores marromeno, né? No Corinthians é diferente, meu amigo. Tem que querer um pouquinho mais, até pelo dinheiro que você ganha, né, velho? Não me espanta o Coronado nunca conseguir ganhar a vaga do Garro. Não consegue, porque é isso, ele não consegue repor o Garro. A gente tem o Coronado para suprir o Garro e quando a gente tem o Coronado jogando no lugar do Garro, a gente sente falta do Garro mesmo assim. Não é a mesma coisa, não dá. O Garro parece que foi um jogador feito para jogar no Corinthians, o Coronado não. O Coronado é o oposto. E, bom, acho que é basicamente isso, né? Não tem muito do que falar mais desse jogo. Tomamos um fumo do cacete. Estamos ficando acostumados já a perder pra esses caras. Eu fico puto com isso. Parece que é uma acomodação dentro do clube de tá bom, Flamengo a gente perde. É o único time que a gente é freguês mesmo, né? De freguês mesmo. Né? Não dá pra gente falar que a gente não é. A gente é freguês dos caras. Principalmente nos últimos, 5 anos. É só nabo. Puta que eu pariu. Mas dito tudo isso, feito todas essas salvas que eu fiz, é terra arrasada? Acabou tudo? Fudeu? Perdemos? O Corinthians vai cair? Não. É pra dar chilique na rede social? Não. É pra ficar puto, óbvio, né? Principalmente com os zagueiros, que inclusive eu não sei dizer, eu não sei qual que é o problema. Eu não sei se o problema são dos zagueiros ou se é da comissão técnica. Eu acho que o problema é dos dois, né? Impressionante como o time do Corinthians marca fofo, né? Impressionante como os caras têm espaço, velho. Tanto pra tocar no meio de campo, pra inverter uma bola, pra lançar uma bola, quanto pra finalizar, velho. E é por isso que saem os 2 primeiros gols que saíram hoje e que vem saindo nos últimos jogos. E aí, meu amigo, você que xingou o Donelli, eu tenho que dizer uma coisa pra você, velho. Se continuar desse jeito, pode ter o Hugo, o Buffon, o Cássio, o Neuer, o Yashin, que seja. A gente vai tomar gol. Se os caras ficarem batendo livre, que nem toda hora eles batem, que nem o Cebolinha bateu hoje, os caras vão fazer gol, mano. Os caras vão fazer gol, os caras são jogadores profissionais, mano. Então, se o cara tem espaço pra bater, ele provavelmente vai acertar o canto que ele quer, ele provavelmente vai acertar o ângulo, ele vai fazer o gol. Ainda mais no nível de Série A brasileira, né? Porque são bons jogadores na maioria dos times. Então é isso, tá ligado? Não sei o que fazer. Espero que o Dorival dê jeito nisso, porque não dá pro Corinthians... O Corinthians tem um time que marca fofo desse jeito. Impressionante como os jogadores não fecham a porra do espaço. Deixa os caras pensarem o quanto que eles tiverem que pensar pra dar um passe, pra fazer um gol. E aí os caras vão fazer gol, mano. Vão fazer gol. Os caras têm muita chance. Mano. O Corinthians é o time que mais toma finalizações da Série A brasileira. Por muito. Pesquisem esse dado aí. Eu não sei como é que vai estar agora. Mas há uns 2, 3 jogos atrás, a distância do primeiro time pro segundo, se eu não me engano era o Vasco, algo do tipo, e o Corinthians era o primeiro, a diferença de finalizações tomadas era de, 40. O Corinthians toma muita finalização. Para qualquer goleiro que estiver lá, vai ser foda. Vai ser foda. Toda hora que você tem que ficar catando, uma hora os caras vão acertar o canto que você não vai conseguir fazer, uma hora você vai falhar. Entendeu? Mas
Dito tudo isso, é terra arrasada? Não. É para dar chilique? Não. É para falar, vai cair? Não, não é. Não é. A gente tá sem... A lógica hoje era a gente ter perdido mesmo, claro que não desse jeito, né, patético, porém era a lógica a gente ter perdido hoje. Porém, a gente tá sem técnico. Então, a partir de agora, é um novo ciclo. A gente vai ter o Dorival aí, e é isso. Vamos dar tempo pro cara trabalhar, para ele imprimir o que ele quer no Corinthians, né, no time do Corinthians. E é isso. Vamos ver jogar jogo, vamos continuar apoiando, vamos apoiar o cara, né? E seja o que Deus quiser. Eu acho que o Dorival tem capacidade para fazer um bom trabalho no Corinthians. Até porque o Corinthians hoje, diferente dos outros anos, tem um time mais competitivo, né? Uma coisa é o Dorival chegar naquele time de, sei lá, 2023, que era completamente desbalanceado, velho, envelhecido. Eu acharia muito difícil o Dorival dar jeito naquele time, mas nesse time do Corinthians que a gente tem hoje, eu acho que ele tem capacidade de fazer alguma coisa melhor do que o Ramon vinha fazendo. Eu acho que a gente tem, sim, chance de ser feliz com o Dorival. Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver como é que as coisas vão ser daqui pra frente, né? E, por favor, também, se o Dorival perder o próximo jogo, né? Não vai. É o Coringão jogando contra o Novo Horizontino. A gente vai ganhar, confiamos. Mas se por acaso perder ou não fizer um jogo muito bom, não saiam por aí falando que ele é pardal. Não saiam por aí falando que ele é um mau técnico. Vamos dar tempo pro cara trabalhar, né? Vamos dar uns jogos para ele realmente mostrar que veio. Se por acaso ele não mostrar que veio, a gente critica. E é isso. Mas vamos dar um tempo pro cara trabalhar, né? Não é do dia pra noite que as coisas acontecem. E eu acho que é isso. Hoje não tem muito o que falar. Foi um massacre. E é isso. E pra piorar ainda, o Memphis machucou, né? Espero que seja algo simples. Espero que seja só um trauma mesmo, né? Só uma pancada. Espero que ele não perca, sei lá... Espero que ele não perca nenhum jogo, mas tudo bem. Que seja só um jogo, né? Porque se a gente ficar sem Memphis e sem Garro, vai ser foda. Aí realmente vai ser difícil. A gente vai sofrer pra caralho pra fazer gol. Porque a gente tem o Coronado, né? Que seria esse cara pra resolver. Porém, vocês têm confiança no Coronado? Eu não tenho nenhuma confiança no Coronado, pra ser sincero. Porque daqui a pouco ele pode aparecer com uma, sei lá... gripe, né? E ficar 5 semanas fora. Ou entrar cansado que nem ele entra, né? Bom, vamos ver, né? Então é isso. Obrigado aí a quem viu o vídeo até o final. Se gostou, dá um like. Se quiser continuar vendo os vídeos, se gostou e quiser continuar vendo os vídeos, se inscreva. Eu vou continuar postando os vídeos. Vou fazer vídeo enquanto tiver assunto, né? Eu não vou ficar fazendo aqui um monte de vídeo para encher linguiça. Eu vou fazer os vídeos de pós-jogo e quando tiver alguma coisa relevante para o Corinthians, a gente faz algum vídeo também. Então é isso. Se gostou, curte aí. E se quiser continuar acompanhando, se inscreva para não perder mais vídeos do canal, tá bom? É isso. Muito obrigado aí que assistiu. Boa noite a todos e vai Corinthians.